Vídeo de hoje, Photoshop. Sim, chegamos ao Photoshop da pós-produção daquele apartamento. Não sei se você lembra, mas o apartamento que a gente seguiu as 4 aulas aí de V-Ray, falando sobre iluminação do apartamento, depois fizemos a configuração dos materiais nesse apartamento, depois passamos para a renderização e agora nós vamos passar para a pós-produção. Depois que a gente renderizou, a gente leva para o Photoshop, dá uma guaribada e faz o negócio ficar mais bonito ainda, beleza? Se você gostar do vídeo, se achar o conteúdo relevante, já clica aí para curtir, já dá aquela compartilhada com seu amigo, com seu estagiário e se inscreve no canal, beleza? Eu sou o Renato da RNA 3D e vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá. Lembrando aqui vocês, a gente renderizou a cena, né? Então nós tivemos algumas camadas aí. A camada que apareceu foram essas aqui, ó. Já vou deixar. Nós renderizamos. Ele faz como foi falado na aula passada. Nós tiramos algumas camadas, né? Os filtros. Então a gente ficou com o denoiser, que era aquela camada onde tira um pouco da rugosidade da renderização. Temos a diffuse, temos a effect result, que na verdade é a camada onde ele comporta a original, a renderização original, com mais a noise, tá? Então nós temos essa, nós temos a material ID, vocês lembram aí. Nós temos a renderização, a raw light, reflection, raw reflection, só reflexo, especular, que não aparece muita coisa, né? Só alguns pontinhos, e a ambient occlusion, correto? Que a gente tirou depois para fazer essa imagem preto e branca aqui. Bom, então vamos lá para o Photoshop. Lá no Photoshop, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, ó. Eu gosto de abrir dessa forma. Eu gosto de ou arrastar, você vem aqui, arrasta para dentro do seu Photoshop, ele já leva ali para lá para dentro, ou então você pode, no meu caso eu estou utilizando o Photoshop o 20 já, tá? É a versão mais recente, se eu não me engano é 2019, não sei se é 2019 ou 2020, /20 aí. Mas você pode também abrir, eu gosto também de abrir assim, aperta o botão direito, abrir com, deixa eu botar aqui pro lado, senão vocês não vão enxergar, botão direito, abrir com Photoshop, tá? Ó, CC 2019 no meu. Então abrir, ele vai levar para a janelinha lá do Photoshop. O meu Photoshop eu gosto de trabalhar com essas 3 barras aqui, tá? A barra de navegação, os ajustes, os layers, e aqui do lado são as ferramentas do Photoshop. Se você não tem tanto conhecimento de Photoshop, te recomendo você dar uma olhada lá no canal do YouTube do meu canal, onde eu fiz algumas videoaulas mostrando passo a passo para você começar a aprender Photoshop, beleza? É bem rápido, tem alguns vídeos de dicas. Então, se eu fosse você, eu corria lá também para caso você tiver alguma dúvida, tá bom? Então, aqui ó, a gente colocou o nosso resultado aula, Effect Result, e nós vamos para as demais camadas. Então você pode inserir também a camada do Diffuse, arrastando, ele vai trazer já automaticamente colado na posição correta, se não você coloca na posição correta, aperta Enter ou nesse tiquezinho aqui para confirmar. Depois vamos colocar a camada Material ID. A minha Material ID ela saiu errado, saiu com vários tipos de preto, vários objetos com preto, mas não tem problema, eu vou arrumar isso. E eu falei no vídeo anterior que você podia também arrumar isso lá no V-Ray, né?
E aqui você pode, ó, colocar, selecionar, se você quiser, todas as camadas de uma vez também e arrastar para dentro do Photoshop, dando Enter em todas as camadas, beleza? Apareceram todas as camadas aqui nos layers, né? Então eu vou pegar e começar a fazer uma organização disso aqui. Então a camada do material ID eu gosto de passar lá para cima, então você clica e vai arrastando para ela chegar até o topo. Ela está aqui, ó, é a primeira camada, você já pode desligar. E essas camadas aqui, Reflection, Light, Ambient Occlusion, a gente vai descer. Vamos jogar lá para baixo. Essas outras camadas, você pode fazer um grupo para ficar mais fácil depois a gente trabalhar com elas. Então eu vou pegar da Diffuse até a Raw Reflection, apertando o Shift, clica no primeiro, clica no último, ele vai selecionar todo mundo. Você pode apertar ou Ctrl G ou também arrastar para dentro dessa pastinha aqui, ó, onde ele vai criar um grupo, tá certo? Então você arrastou para dentro da pastinha, ele cria um grupo. Eu vou colocar esse grupo com o nome de filtros, tá? Vou colocar render camadas, tá bom? A gente vai desligar. Nós estamos agora ligados apenas o Ambient Occlusion e a camada render, tá certo? Ó, então beleza. Essa aqui é a nossa camada render. Se você quiser apertar o botão direito, botar vermelhinho, só para você identificar, legal. A camada render aqui eu vou colocar com amarelo e tá bom. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui então, na nossa camada render, você pode até utilizar as ferramentas automáticas do próprio Photoshop, se você achar interessante. Ó, eu entro em Image, vou aqui no Autotone, cliquei, não alterou grandes coisas, contraste também não, e Autocolor provavelmente vai alterar. Ó, alterou, deixou a imagem um pouco mais esverdeada. Tudo bem, não tem problema, depois a gente altera isso, tá legal? Se caso você não gostou, é só você voltar e dar o Ctrl Z, beleza? Então agora nós vamos passar para a camada. Deixa eu jogar o Ambient Occlusion para cá, vou usar ele depois. Nós vamos para a camada render e aqui nós vamos colocando as camadas que nós vamos utilizar agora. Então, ó, deixei ligado aqui o Diffuse. Esse Diffuse aqui eu vou utilizar um Blender Options para ele. Eu vou colocar um Blender Options Screen e vou dar opacidade. O que é esse Blender Options? Ele está fazendo uma mesclagem com a parte de baixo. Nesse caso, dando mais ênfase para a área para as partes claras da imagem. Então, quando você faz o Screen, depois você vem tirando a opacidade. Nós vamos fazer essa mesclagem, mas com valores aqui da opacidade baixo, tá? Para a gente ganhar um pouco mais de iluminação, ó. Tá vendo? Então aqui eu vou colocar aproximadamente uns 15%. Ó, a gente já ganhou essa diferença. Eu vou vir para as Raw Light, fazer a mesma coisa também. Você pode até testar, ó, Light, Screen, Color Dodge, Linear, Light Color. Essas 5 opções aqui estão voltadas para a parte de claridade ou parte de iluminação. Eu vou continuar com o Screen e reduzo para 0 e vou subindo aqui até achar a melhor opção, tá bom? Eu vou colocar 15% também, bem pouquinho, ó. Você pode reparar que alguns trechos, vamos chegar perto aqui para a gente observar. Vou botar 100% aqui para você ver o que está acontecendo, ó. Ok? Olha a luz aqui. Legal, né? Então agora
eu vou para o reflexo, tá? Esse reflexo, a gente está vendo que ele possui alguns reflexos nessas regiões. Então, eu venho aqui e vou procurar qual vai ser o melhor filtro ou o melhor blend para fazer essa mesclagem aqui, ó. Eu vou colocar o Color Dodge, ele é bem forte, tá? Dá para reparar, ó, estourou aqui, deu muito reflexo aqui em cima, aqui também. Então você vai precisar, pela opacidade, trabalhando um valor menor, tá? Vou colocar aqui aproximadamente, vamos ver, acho que uns 20% tá legal. Ó, ganhamos um brilhinho a mais aí em algumas regiões. O especular, também a gente pode usar o Color Dodge. Você repara o que fica melhor. Eu vou de Color Dodge também e botar uns 25%, tá? Você vai ver só em algumas regiões também ele funcionando. Nesse caso aqui, na nossa almofada, ó, ganhou um certo brilho. Aqui no pedestal, pouca coisa. Aqui também, vamos ver. Tem um certo brilho ali no nosso móvel. Nada demais também aqui. E eu acho um pouquinho nessa cadeira aqui também ganhou. E aqui um pouco de brilho nessa região aqui do adorno. Beleza? Depois a gente vem para o Raw Reflection. O Raw Reflection, ele fica com muito noise, tá? Então você pode entrar no filtro, tirar um pouco desse noise aqui no Reduce Noise. Beleza? Então você vem, olha a diferença que ele está dando com a potência de 10. Eu tiro aqui essas reduções, preservar detalhes também deixo um pouquinho, porque o que me interessa é mais a cor, né? Essa tonalidade. Então, do reflexo. Então eu venho aqui, coloco para ele reduzir um pouco o noise e depois eu venho colocando aqui também o mesmo blend. Vamos ver qual que fica legal. Eu vou colocar o Color Dodge, vamos testar aqui com uns 20%. Para ver se ficou interessante, ó. Acho que deu uma estourada, né? Tá vendo aqui na ponta? Então a gente pode... Vou trocar para... Vamos ver o screen aqui. Light Color, vamos ver o Light Color. Ó, Light Color acho que ajudou bastante, não ficou estourando aqui na pontinha. Aqui em cima ganhamos ali também um pouquinho de brilho nos quadros, nos adornos lá do fundo. Aqui na mesa temos um certo brilho também. Nos quadros também ganhamos ali um certo brilho. A gente pode tirar um pouquinho, de repente, tá? Lembrando que você também pode fazer, digamos que você queira uma área com mais brilho, né, pegando mais esse resultado da camada render, e outra área não, você vai utilizar máscara, tá? Eu não vou falar de máscara aqui nesse momento, para não demorar muito o vídeo, mas você também tem um vídeo sobre máscara lá no canal, que você pode pesquisar e estudar melhor sobre isso, tá legal? Então aqui, depois disso, da render camadas, o que acontece? Nós vamos colocar agora o resultado aqui do Ambient Occlusion. Deixa eu colocar aqui Ambient Occlusion só para você lembrar do que eu estou falando. Se você não lembra disso, não sabe como foi feito, dá uma olhada no vídeo anterior, que eu falo sobre isso na renderização lá do V-Ray, beleza? Então aqui você pode ligar, ele já está no preto e branco legal, mas se você quiser melhorar isso, tem condições de você melhorar ou pelo levels aqui, tá? Ó. Ou você pode
entrar lá no Filter, Camera Raw, e aqui, às vezes eu tiro a vibração, tiro a saturação e ainda tento melhorar aqui o contraste entre o preto e o branco, tá? O meu Camera Raw tá dando essa falhazinha aqui às vezes, mas ó, vou dar um OK. Beleza. O que eu vou fazer com câmera, desculpa, o que eu vou fazer com Ambient Occlusion? Eu vou fazer um Blender Options para ele mesclar com a camada render, aproveitando somente essas sombras que estão nessa camada. Então eu entro aqui, vou até o Multiply, que é a melhor opção para a gente fazer isso. Ó, aparece só o preto na nossa renderização agora na camada render. É óbvio que você não vai utilizar essa camada com tanta potência, né, com 100% de opacidade. Você vai reduzir para ficar uma coisa bem simplória e bem delicada, beleza? Vou colocar aqui aproximadamente uns 20%. Vamos ver aqui. Ó, ganhou um pezinho lá na cortina. Ganhamos um peso aqui no forro. Temos uma sombra melhor em alguns pontos ali do quadro. Em alguns pontos aqui da mesa. Vamos ver aqui nesse outro espaço. Olha o quadro aqui. Um pouquinho mais de peso. Tá aí. Então botamos o Ambient Occlusion. Outra camada importante se você quiser trabalhar melhor depois na sua pós-produção. Tem gente que não gosta de usar o Ambient Occlusion, não tem problema. E tem gente que gosta de já renderizar junto com o Ambient Occlusion. Como eu falei no vídeo anterior, se você fizer isso, você vai precisar reduzir bastante a quantidade de preto lá no Ambient Occlusion, o amount, tá certo? Então, voltando para cá, já fizemos as alterações dessas três camadas, né? Utilizamos já essas três camadas, a Render Elements, né? Que são aquelas camadas que a gente tirou a mais lá no V-Ray. E agora nós vamos mesclar essa galera toda para virar um único layer. Então, esse único layer, eu faço o comando. Sempre que você fizer esse comando, você coloca na última camada aqui visível. Desculpa, na primeira, né, visível. Shift, Ctrl, Alt E de elefante. E aí você ganha uma camada única, né? Ó, eu posso retirar o olhinho dessas três aqui de baixo, que viraram backup. E agora eu fico só com uma camada trabalhando. Eu vou colocar aqui de novo o nome Render. Vou apertar o botão direito e colocar vermelhinho para você se situar. E agora nós vamos fazer mais alguns ajustes de cor, contraste, saturação e assim por diante. E o jeito mais fácil de você fazer isso é você entrando em Filter, entrando em Camera Raw Filter novamente, tá? Aqui você tem essas opções. Eu gosto sempre de utilizar o formato automático e depois eu vou alterando para ver se ficou ao meu gosto ou não, tá? Então aqui, ó, Auto, ele deu uma tingida de verde e botou um pouquinho de amarelo. Eu vou tirar esse verde um pouco e vou dar uma olhada aqui se eu gosto mais no nível azulado, mais fria ou mais quente, né? Então você vê o que te agrada. Você tem a opção do Camera Raw também trabalhar com a visualização do antes e do depois. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem, você pode reparar que a área estava bem lilás, né? Aqui eu já não tenho tanto lilás, ó. Eu posso mexer ainda na temperatura, deixar ela mais amarelada. E tirando aqui um pouquinho do verde, tá? Então isso aqui é o nosso antes, esse é o nosso depois. Você pode fazer alterações também, pode ver nesse formato aqui. Antes e depois, ou no formato
de baixo para cima e baixo em cima também. Tá legal? Vou voltar aqui para o original. Para o original não, porque a gente está trabalhando. Então aqui, ó, eu vou agora para a parte de baixo aqui, para trabalhar com esses controles aqui de baixo. Eu gosto de apertar o alto, para a gente ver como é que fica. Eu já não gostei, achei que ficou muito claro. Vou trabalhar com contraste, um pouquinho mais de contraste, vamos dar uma olhada. Highlights são os brilhos. Tirei um pouco de brilho. Os shadows, você pode aumentar os shadows tirando, né, a sombra, ou colocando mais sombra, abaixando. Tá? Peço desculpa aí pelo flickzinho que está dando aqui toda hora na hora que eu mexo nos comandos. Eu tenho que atualizar alguma coisa aí que está errado. Ó, os brancos. Toma cuidado com os brancos e os highlights, porque a gente já tem essa região aqui das luzes, ó, estourando um pouco, tá? Isso, na verdade, a gente tem que reduzir esse estouro se por um acaso acontecer no seu modelo. Os pretos, você pode escolher também se quer mais escurinho ou ressaltando mais as sombras. Nesse caso aqui do apartamento, eu estou botando um pouquinho mais escuro. Você tem a próxima opção, Clarify, você pode deixar dando esses brilhos mais fosco, ou ele ressaltando mais, dando um drama para sua cena aí também. Vou deixar aqui só um pouquinho de só dois pontinhos aqui positivos, e aqui você tem a vibração e a saturação, que eu vou retirar um pouco, tá? Trabalho um pouco mais com a vibração e retiro na saturação da cor. Beleza? Então aqui a gente chegou ao que eu queria. Ó, você pode ver o antes e depois, ou pode dar um OK, e aí você aperta o Ctrl Z e depois vê o que fica melhor para você aí. Essa nova versão do Photoshop eu tenho que apertar Ctrl Z e depois o Shift Ctrl Z para ele dar o redo. Beleza? Então antes, depois. Agora, caso você precise da camada material e decolor, vou te dar aqui a dica agora. Ó. Você pode fazer assim. Digamos que eu quero dar um pouquinho mais de saturação, de melhoria em algum lugar. Tá? Você pode fazer qualquer ajuste, na verdade, pontual. Então, digamos que eu vou fazer esse ajuste pontual na parede de tijolo. Então, eu pego aqui, ó, pego a minha varinha mágica, o meu Magic Tool, clico naquela parte vermelha, naquela parte verde, lembrando que eu estou tirando essa opção aqui do Continuous, tá? Ó. O que significa? Se eu te retiro essa opção, ele pega tudo que está nessa cor verde. Então, eu faço isso e depois eu venho para o ajuste que eu quero. Tem vários ajustes aqui no seu Photoshop. Ó. Então, eu quero ajustar, por exemplo, Levels. Então, eu clico. Então, ele criou aqui uma camada preto e branco, que seria a famosa máscara. E aí você vê que ele vai fazer alteração apenas na parte branca e não na parte escura, tá? Então aqui, ó, eu posso fazer a manipulação alterando aquela parede somente, ó. Deixa eu trazer para cá. Olha só. Quero dar um pouco mais de saturação para ela? Não tem problema, você pode clicar aqui novamente, nem precisa estar ligado, tá? É só você lembrar que você pega a varinha mágica, clica nessa região, vai lá no saturação e vibração e altera a saturação daqui, ó.
Então se eu quiser colocar um pouquinho mais de saturação, vibração, tá aí. Então aqui eu posso olhar, ó, antes e depois também. Legal? Isso eu faço para praticamente todos os objetos. Quando eu vejo que o objeto está um pouquinho perdendo nitidez, está com a cor um pouquinho diferenciada, eu preciso trocar alguma cor de parede, você não vai renderizar de novo, você usa essa opção que eu acabei de te mostrar. Legal? Então, estou fazendo um vídeo bem rápido, que a gente está fazendo um geral, mas se você quiser alguma informação um pouquinho mais detalhada, coloca aí nos comentários que aí eu faço um novo vídeo falando sobre isso. Tá legal? Então aqui, depois disso, dessas alterações pontuais, vamos dizer assim, eu vou criar até aqui um novo grupo, que você pode fazer aí na sua casa. Esse nome aqui eu vou dar como ajustes pontuais, tá bom? Esses ajustes pontuais eu vou botar um laranjinha. E agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou juntar novamente todo mundo com aquele nosso atalho Ctrl Shift Alt E, beleza? Render, botar o nome de render de novo. Agora eu só estou com essa camada novamente. Vou colocar um filtro aqui bem legal, que eu gosto, nessa opção do Color Lookup. Eu gosto desses Fuji aqui, ó, e Kodak. Olha a diferença que ele vai dando lá, ó. Bacana, né? Eu gosto muito desse 2383 da Kodak. Então eu coloquei e eu vou retirar para ele também não ficar tão marcado. Você pode usar 100% ou você pode mesclar com a tonalidade de baixo, né, ó. Beleza? Fiz essa alteração, agora vou novamente unir todo mundo. E agora eu vou colocar uns brushes bem legais para a gente dar um pouquinho mais de brilho nessas luminárias. Vou pegar aqui e criar um novo layer. Esse layer eu vou chamar de Light. Vou até o meu pincel dos brushes. Vou pegar um brush legal para isso. Então a gente vem aqui e pega um brush. Se você não sabe sobre isso ou quer receber esses brushes de brilhinho e muito mais coisas que você deve ter visto lá, aqui ó, você pode me mandar um e-mail aí nos comentários, tá bom? Então aqui eu vou colocar o brush na opacidade de 30 e vou clicar para a gente ganhar um brilhinho ali bacana. Então vem aqui, um brilho, aumentar um pouquinho, coloco mais um ali. Tem outro bacana também que eu gosto, que é uma bolinha. Essa bolinha aqui vai dar também, vou colocar 100% para você ver, ó. Olha lá, ela faz essa bolinha aí de luz. Como eu estou usando valores pequenos, sempre faça isso. Você pode colocar aos poucos para ficar mais discreto. Beleza? Então aqui ó, as luzes que a gente acabou de colocar pelos brushes. Depois eu vou colocar aqui mais outra camada. Essa camada vai ser para ganhar um pouco mais de brilho em alguns lugares. Então eu vou utilizar uma camada que eu vou chamar de brilho. Essa camada brilho eu já coloco aqui na opção overlay, porque quando você passar o pincel, ó, vou pegar aqui um pincel suave, você vai ver que ele vai ressaltar a luz, ó. Tá vendo? Deixa eu... Olha lá. É claro que eu exagerei, então eu vou voltar, vou botar aqui valor pequeno, baixinho.
Vou colocar de novo. Brilho, overlay. Vou pegar, o pincel já está correto. Vou deixar aqui a minha corzinha de branco. E vou passar aqui, ó. Nessa parte da iluminação. Aqui, ó. Olha lá como crescer um pouquinho mais a luz. Se você quiser utilizar aqui também, aperta o Alt, ó, pega a cor mais ou menos daquela região. E aí você pode jogar aqui, ó, para ressaltar aquela cor, como também aqui você pode ressaltar para dar um pouco mais de brilho. Beleza? Então aqui, ó, a gente ganhou um brilhinho mais ali, naquelas regiões. Se você quiser fazer em outro lugar, fica à vontade também. Tá legal? Lembrando para não estourar muito, e aí começa a ficar feio. Ok, então fiz esses dois ajustes aqui de iluminação. Vou novamente somar a galera toda. E a gente já está finalizando. Eu vou colocar uma camada aqui de filtro para você deixar ela mais nítida, a sua imagem. Então vou entrar em Filter. Vou entrar em Sharpen, Smart Sharpen. E vou colocar um pouquinho mais de nitidez na nossa imagem, tá? Ó, só para você ver aqui, eu tô com assim, aqui tá com os 85% ali, ó. Se eu coloco, ó, a 100 com aqui você aumenta, ó. Se você aumentar muito, começa a estourar demais o pixel, aí fica feio. Então bota valores reduzidos, tá? O raio de influência também eu botei 0,8 e vou dar um OK aqui. Beleza? É uma coisa sutil, não precisa ser muito. Você vai provavelmente ver melhor aí no seu computador do que no vídeo. Depois disso, a gente pode já finalizar. Então eu vou pegar aqui, só entrar em curva. Eu gosto sempre de finalizar apertando curva, dando um alto aqui para ver como é que ele fica pelo automático. E depois eu vou só melhorando essa parte, que ele deu ficou um contraste muito forte, tá? Essa região de brilhos, essa região das sombras. Se você quiser botar mais um ponto, você também pode colocar, como você pode arrastar para fora e deletar. Então, coloquei aqui, dei uma leve aumentada no brilho. Vamos ver aqui, antes e depois, ó, apertando o olhinho ali. Achei que ficou legal. Beleza. A gente pode novamente unir essa galera toda, tá? E aí a gente vê o antes e o depois aqui para você ver, ó. Antes, quando a gente entrou com a foto renderizada, e depois do nosso tratamento no Photoshop. Tá legal? Se você quer ver o bônus, fica aí até o final. Tem um bônusinho aí, que é você utilizar um plugin dentro do Photoshop chamado Color Efex Pro. Se você colocar o Color Efex, ele vai abrir uma nova janela do programa. Essa janela aqui vai te trazer mais opções de melhoria da sua imagem, tá? E aí você tem várias opções aqui, ó, tá bom? Por enquanto está aparecendo ali é o Color Processing, que se você clicar, ó, ele faz alterações aqui automáticas por meio de filtros, tá bom? Ó, eu gosto muito do L03, e aqui você mexe na intensidade, se você quer deixar ele muito forte ou muito fraco. E você pode também somar novos filtros. Então, ó, eu somo um filtro novo, venho aqui, posso pegar um novo filtro. Vamos ver aqui, neutralizar o branco. Ó. Brancos quentes,
vestido. Não gostei, eu retiro aqui, ó. Clico em remover, adiciono um novo filtro. Vamos ver se a gente acha outro interessante. Ó, vou pegar aqui, vou botar uma vinheta. Vamos ver se a gente acha uma vinheta aqui. Aqui, ó, vinheta, que é para dar esse escurecido nas laterais, ó. Não precisa ser muito. A gente pega, pode olhar aqui qual que fica mais interessante. Eu vou botar esse. Adaptar as bordas. Vamos colocar um bem baixinho aqui, bem pouquinho. Opacidade. Ó. A gente pode ver aqui o antes e o depois. Gostei, vou dar um OK. Vai abrir ele vai fazer uma nova camada, ó. Essa nova camada fica com o nome Color Effects. Você pode escolher uma das duas opções. Tá bom? Eu gostei dessa. Vou salvar essa figura. Então, você vai entrar em File. A gente pode fazer pelo Save As ou pode exportar aqui como um JPEG. Vou exportar como um JPEG. Exportar. E está aqui o nosso resultado final do nosso render com pós-produção. Então é isso. Tá aí o vídeo, tá aí a figura. Se você gostou do vídeo, achou o vídeo interessante, ficou com alguma dúvida, quer dar sugestões, deixa aí nos comentários. Fala aí o que você mais gostou, o que você quer ver ainda em pós-produção. E não esquece de curtir, deixar o like, se inscrever no canal e apertar a sinetinha aí, valeu? Então até o próximo vídeo. Eu sou o Renato da RNA 3D. Um abraço.